O tema escolhido para o grupo foi Revisão Sistemática Integrativa. Os integrantes do mesmo são Daniele Mayumi, Fernanda Seu, Gabriel Vieira, Leonardo Braz e Stephanie Miranda Cardoso. O primeiro tópico a ser abordado falará sobre os objetivos do trabalho, o segundo sobre revisão integrativa, o terceiro sobre revisão sistemática, o quarto, a conclusão do trabalho e, por fim, a bibliografia. Os objetivos desse trabalho têm como finalidade investigar e expor divergências entre as revisões sistemática e integrativa, analisar 2 artigos diversos que apresentam esse tipo de método e, por fim, concluir acerca dos aspectos abordados na revisão e quais contribuições este estudo traz para a pesquisa. Bom, agora falaremos um pouco sobre a revisão integrativa. Ela é um método amplo de revisão, já que permite incluir literatura empírica e teórica, também como estudos com diferentes abordagens metodológicas. Uma revisão integrativa resume pesquisas anteriores, chegando a conclusões gerais a partir de estudos diferentes que possuem a mesma hipótese. Aqui estão as etapas da revisão integrativa. A primeira etapa é a questão de pesquisa, que é basicamente a elaboração de uma pergunta norteadora. Essa etapa é a fase mais importante da revisão, porque ela determina quais serão os estudos incluídos, os meios adotados para a identificação e as informações coletadas de cada estudo selecionado. Logo, ela inclui a definição dos participantes, as intervenções a serem avaliadas e os resultados a serem mensurados. Assim, vão ocorrer a identificação do tema e a seleção da hipótese. A segunda etapa é a determinação dos critérios que devem ser realizados em concordância com a pergunta norteadora, considerando os participantes, a intervenção e os resultados de interesse, assim fazendo a inclusão e a exclusão dos artigos a serem estudados. A terceira etapa é a coleta de dados e o levantamento da literatura para extrair os dados dos artigos selecionados. É necessária a utilização de instrumento previamente elaborado capaz de assegurar que a totalidade dos dados seja extraída. Também minimizar o risco de erros nas transcrições e garantir precisão na checagem das informações. Os dados devem incluir definição dos sujeitos, metodologia, tamanho da amostra, mensuração de variáveis, método de análise e conceitos embasadores empregados. A quarta etapa é a classificação dos estudos incluídos. Ela demanda uma abordagem organizada para visar o rigor e as características de cada artigo, assim determinar as informações que serão extraídas dos estudos. A quinta etapa é a avaliação dos dados para uma discussão dos resultados. A partir da interpretação e síntese dos resultados, serão avaliados os dados evidenciados na análise dos artigos. Assim, o pesquisador deve salientar suas conclusões e inferências. A sexta etapa é finalmente a apresentação da revisão integrativa. Assim, a apresentação deve ser clara e completa para permitir ao leitor avaliar criticamente os resultados. Deve conter informações pertinentes e detalhadas, baseadas em metodologias contextualizadas, sem omitir qualquer evidência relacionada para que, ao final, ocorra a exposição da revista ou síntese do conhecimento. Diferentemente da revisão integrativa, a revisão sistemática é um método utilizado para responder a uma pergunta específica sobre algum problema também específico da área da saúde. Ela é uma síntese rigorosa de todas as pesquisas relacionadas a uma determinada questão sobre causa, diagnóstico e prognóstico de um problema de saúde. E frequentemente ela envolve a eficácia de uma intervenção para a solução deste problema. Segundo as autoras, nessas revisões,
Os estudos têm delineamento experimental e são considerados trabalhos originais por possuírem rigor metodológico. A revisão sistemática pode ser dividida em 7 fases, as quais serão tratadas a seguir. Primeiramente, teremos o protocolo rigoroso de pesquisa, o qual será a construção do protocolo de pesquisa, objetivando que a revisão siga os mesmos processos de uma pesquisa primária. Como etapa 2, temos a formulação da pergunta, que será a produção de conhecimentos utilizando o acrônimo PICO, se referindo a P, paciente ou população, I, a intervenção, C, com a comparação ou controle, e O, correspondendo ao desfecho e resultado. Na etapa 3, temos as estratégias de busca, as quais são a procura dos estudos junto às definições de descritores e o artifício da pesquisa em diversas bases de bancos de dados eletrônicos. Dentre elas, temos o Medline, Embase, Lilux e SciSearch. Na próxima fase, temos os critérios de inclusão e exclusão. Ele se baseia na escolha e a revisão de estudos com a aplicação dos critérios de exclusão e inclusão pré-determinados. A quinta etapa será a avaliação crítica. Ela é um estudo geral de um determinado setor ou projeto que vai objetivar a identificação de detalhes, problemas, visando a solução dos mesmos. A extração de dados caracteriza a sexta etapa. Ela acontece através de um par de pesquisadores, os quais coletarão e analisarão os dados para determinar a validade metodológica. Ela determina a força ou hierarquia de evidências encontradas, a aplicabilidade dos resultados, o custo e a prática corrente que sejam relevantes, determinando claramente os limites entre os benefícios e os riscos de determinada intervenção. E para finalizar, temos como sétima etapa a síntese dos resultados. Ela será um agrupado de forma homogênea de todos os dados e resultados. Esse agrupamento é baseado na semelhança entre os estudos, de forma que cada um deles deverá ser pré-estabelecido no protocolo, assim como a forma de apresentação gráfica e numérica, a fim de facilitar o entendimento do leitor. Dessa forma, podemos concluir que a utilização da revisão integrativa e da revisão sistemática são importantíssimos na prática baseada em evidências. E é a partir delas que se produzirá um conhecimento científico a fim de fundamentar a tomada de decisão sobre a melhor assistência prestada ao cliente e a fim de fortalecer sua profissão, considerando-se o significativo aumento da produção científica na área, das barreiras organizacionais, das barreiras individuais do profissional, que deverá adquirir competências e habilidades necessárias para a incorporação da pesquisa no cotidiano de sua prática. Para encerrar o trabalho, apresentamos a seguir a bibliografia utilizada.